Cabra Marcado para Morrer é uma obra que começou sendo outra coisa. Um filme com uma promessa, mas terminou por iluminar a impossibilidade de esquecer através de um documentário sobre o filme nunca concluído. Cabra Marcado para Morrer é um documentário que narra a história do líder camponês João Pedro Teixeira, assassinado em 1962 na Paraíba. Inicialmente, o diretor Eduardo Coutinho planejava filmar a vida de João Pedro com a participação dos próprios camponeses, incluindo sua viúva Elizabeth Teixeira e seus filhos. No entanto, as filmagens foram interrompidas pelo golpe militar de 1964, resultando na apreensão de equipamentos e na dispersão dos participantes. 17 anos depois, em 1981, Coutinho retoma o projeto buscando reencontrar Elizabeth e outros camponeses que participaram do filme original. O documentário se transforma então em um registro das lembranças e experiências dessas pessoas durante os longos anos do regime militar, abordando temas como a luta pela terra em Galileia, a perseguição política e o impacto do assassinato de João Pedro em suas famílias. O filme Cabra Marcado para Morrer tornou-se um símbolo da resistência camponesa e um testemunho sobre a violência do período militar. Elizabeth, que teve que viver sobrenome falso por anos, expressa sua gratidão pela abertura política que a permitiu se reunir com a equipe e seus filhos. O que nos interessa aqui não é apenas a história política que ele conta, história essa sobre violência em tempos de ditadura, sobre a vida dos camponeses, a perseguição, o silenciamento dos mesmos, mas a forma como o filme nos força a olhar para o lugar onde a memória habita. Nomes, rostos, histórias. Ele retorna a um set interrompido pela ditadura e transforma as imagens do que foi perdido em perguntas sobre o que permanece. É um cinema que coloca a câmera como um instrumento de testemunho e de reparação. Representa o passado para que o presente não enterre. Essa estratégia entre reconstituição e depoimento faz do filme um espelho desconfortável. É nesse desconforto que se dá o pensamento. Quando Foucault diz que o poder produz regimes de verdade e arquivos que ordenam o que será lembrado, Cabra Marcado para Morrer nos dá uma tarefa contrária, reabrir o arquivo que foi silenciado. Não numa intenção de saudar o passado, mas para mostrar como a violência marcou a vida desses camponeses, indo contrário ao discurso de que a ditadura só perseguiu famílias de classe média alta, como a família Paiva ou Angel. Há no trabalho de Coutinho e na presença daqueles que voltam à câmera uma delicadeza resistente, e nada soa como um epílogo feliz dessa história. É, antes, uma arte de resistir ao esquecimento com pequenos gestos, a palavra que reaparece, a risada desses senhores e senhoras, a casa que persiste. E é aí que o espectador comum encontra um ponto de entrada. Ele não precisa saber datas e muitos contextos históricos detalhadamente. Já basta reconhecer o humano, a perda, a coragem de narrar, a sutileza com que se reconstrói esses fragmentos do passado. Nosso presente cultural também mostra como lembranças viram objetos de premiação e debates públicos. Títulos recentes, lembrados em prêmios como Oscar e Globo de Ouro, como Ainda Estou Aqui e Agente Secreto, que estreou recentemente, implicam que o mercado e as instituições celebram narrativas de testemunho do nosso passado. E isso é bom, mas cuidado! Reconhecimento e compreensão não são a mesma coisa. Wagner Moura disse algo que deveria ser ouvido em todas as salas. Precisamos sim de mais filmes sobre a ditadura. Não para repetir o roteiro da dor, mas para manter uma memória viva. Porque se traumas atravessam gerações, podem atravessar gerações também valores. Se passamos adiante o silêncio, passamos também a impunidade. Mas se passamos adiante a fala, passamos a resistência. Assistir a Cabra Marcado para Morrer é aceitar o cinema como um instrumento de história, o que ele de fato é. Quem fala, quem cala, quem voltou a câmera para assumir seu lugar na narrativa são pessoas como eu e você, como seus pais ou avós podem ter sido. O filme atua como uma micropolítica do visível. Ele devolve ao espectador a tarefa de reconhecer que a história não é só um dado escrito em livros. Por fim, a força do documentário não está em nos comover com a temporalidade do sofrimento, mas em nos convocar, com delicadeza e implacabilidade, o cuidar do presente. Porque esquecer quase sempre é escolha, uma escolha política, e lembrar é um ato de resistência. O cinema é um lugar onde se testam vivências, e Cabra Marcado para Morrer é um dos melhores exemplos disso, de como executar narrativamente e esteticamente a memória, intercalando imagens de 17 anos de diferença. E cada espectador que entra nele sai um pouco mais responsável por guardar essas memórias, esse pedaço sombrio da nossa história. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Então, esse tipo de conteúdo envolvendo filosofia, sociologia, etc., obviamente lhe dá
muito trabalho para fazer. Até porque, para poder fazer esse tipo de vídeo, eu preciso de muita leitura, pesquisa, além das horas e horas investidas tanto no roteiro, quanto principalmente na edição do vídeo. Então, se você curtiu e quiser apoiar esse projeto, você pode enviar qualquer valor para essa chave Pix que está aparecendo aqui na tela e também na descrição ou na bio, dependendo de onde você está vendo. Qualquer valor já vai ajudar demais. Mas claro, caso você não possa ajudar com uma doação, curtindo e compartilhando o vídeo já é de grande ajuda também. Valeu de coração e até o próximo vídeo.